Então, boa noite, pessoal do presencial, boa noite, pessoal do online. Pessoal, a disciplina que vocês vão ter comigo, então, para o concurso de procurador, é o direito tributário, combinado? Deixa eu só me apresentar. Meu nome é Lilian Souza. Vou colocar aqui alguns contatos para vocês, se vocês quiserem depois, tá? Fazer uso. No Instagram, vocês me encontram como professora Lilian Souza. Fanpage no Face é a mesma coisa, professora Lilian Souza. E vou deixar um e-mail de contato aqui também, se precisarem. Lilian@professora liliansouza.com.br. Tem um site que nesse site vocês encontram algumas aulas gratuitas que foram disponibilizadas lá de direito tributário ou de direito financeiro, que são as disciplinas que eu leciono, e encontram alguns materiais gratuitos também, como, por exemplo, um material sobre imunidades específicas, material sobre repartição de receitas. Vocês podem dar uma olhada lá que existem alguns materiais gratuitos que foram disponibilizados para vocês no site. E tem um pequeno banco de questões, ele ainda é pequeno, que a partir do momento, ele é gratuito também, a partir do momento que eu vou conseguindo, eu vou atualizando esse banco de questões, sempre das disciplinas que eu leciono, tributário e financeiro. Bacana? O site é a mesma coisa também, professoraliliansouza.com.br. Acho que a luz apagou. Obrigada. Então, não é por falta de contato, né, que a gente não vai se falar. Combinado, gente? Como que a gente vai estruturar o nosso curso aqui? Bom, é claro que é praticamente impossível, e isso eu já quero que vocês tenham ciência, a gente esgotar totalmente o conteúdo programático do edital com a carga horária que a gente tem. Isso está claro para vocês, né? É impossível colocar tudo de forma verticalizada do que está no edital. Mas é óbvio que os pontos mais importantes, os pontos principais, serão totalmente trabalhados aqui com vocês, obviamente partindo do pressuposto daquilo que estatisticamente é mais cobrado em provas de concursos de procuradoria, em especial foco de procurador municipal. Bacana? Vamos começar falando um pouco, então, antes da gente começar, sobre o direito tributário, como que ele se divide. Direito tributário, para o concurso de vocês, ele basicamente vai estar desenhado no chamado Sistema Tributário Nacional. Isso aqui é só uma introdução, tá? Tudo que eu falar aqui a gente vai debulhar ao longo do curso, então pode ficar tranquilo. A gente encontra tributário no nosso Sistema Tributário Nacional na parte constitucional, que vai fundamentalmente dos artigos 145 ao 62 da Constituição Federal. Grosso modo, a gente encontra a espinha dorsal do direito tributário nesses artigos aqui. Dentro da Constituição, que é o chamado Sistema Tributário Nacional, a gente tem basicamente 3 assuntos muito relevantes. A gente tem o assunto da competência tributária, a gente tem as chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar, e a gente tem repartição de receitas. Grosso modo, eu vou voltar em cada um desses tópicos, tá? Só para a gente ter uma visão geral, macro, do que a gente vai enfrentar. Grosso modo, o que eu considero competência tributária? Competência tributária nada mais é do que o poder de criar, o poder de instituir um determinado tributo. Isso é competência tributária. Então, competência tributária, gente, eu digo que um determinado ente federativo, se ele tem competência tributária, é porque ele pode criar, ele pode instituir um determinado tributo, e essa competência tributária, ela é outorgada pela Constituição Federal. Ponto importante que sempre cai em prova. Constituição Federal cria tributo? Não, claro que não. Se ela criasse, tinha gente pagando o IGF. Meu sonho, né? Um dia me preocupar. Um dia será que vão criar o imposto sobre grandes fortunas? Né? Meu sonho é realmente um dia me preocupar com isso.
Mas olha só, desde a Constituição de 88, data da promulgação da Constituição, a gente tem a previsão desse imposto. Até hoje ele não foi instituído, até hoje ele não foi criado. Prova de que a Constituição, dificilmente será, prova de que a Constituição realmente não cria tributo nenhum. Está online, não cria tributo nenhum. O que ela faz? Ela distribui competência tributária para os entes federativos. E foi por essa razão que a segunda maior preocupação da Constituição, depois de ter delimitado quem pode criar o quê, foi limitar o exercício dessa competência tributária. Porque, gente, tributo é muito bom, tributo é muito maravilhoso para o Estado. O poder público, basicamente, na maior parte dos casos, a gente vai ver que existem exceções a partir de cada espécie tributária, mas na maior parte dos casos o dinheiro cai de mão beijada na mão dele. Tanto é que no direito financeiro, e cai direito financeiro no concurso de vocês, sempre que possível a gente vai fazer uma interface, porque é muito comum, concurso de procuradoria, o direito tributário ser cobrado junto com o direito financeiro. Tanto é assim que lá no direito financeiro, você tem a classificação do tributo como uma receita derivada. Ele deriva do seu bolso. Ele deriva do poder de império do Estado, que pode, então, a partir dessa ideia de supremacia do poder público, supremacia do interesse público, exigir que você, súdito, pague aquele tributo que vai ser alocado nas receitas públicas e disciplinado no PPA, LDO e LOA para custear as despesas públicas. Bacana? Então tá, tributo é muito bom, tributo é muito maravilhoso. Então, a Constituição precisou lançar mão de algumas ferramentas para limitar o exercício dessa competência tributária, porque senão ia dar confusão, senão todo mundo ia querer, senão a gente ia ter problema na prática. Quais são essas limitações? Os chamados princípios tributários e as imunidades tributárias, ok? Doutrina diz que os princípios tributários são chamados de limitações constitucionais positivas ao poder de tributar. Por que os princípios são chamados de limitações constitucionais positivas ao poder de tributar? Porque para aplicar um princípio, o ente federativo precisa necessariamente ter competência tributária. Veja um exemplo só. A Constituição, lá no artigo 155, inciso 2º, falou o seguinte: Estados e Distrito Federal. Se vocês quiserem, vocês poderão, sempre que verificado o fato gerador, que é esse aqui, circulação jurídica de mercadoria, prestação de serviço de comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal, vocês estão autorizados a criar um imposto, chamado ICMS. Isso foi a Constituição distribuindo a competência tributária. Se um Estado, se o Distrito Federal quiser criar o ICMS, o que ele tem que fazer para exercer sua competência? Respeitar os princípios tributários. Ah, você quer criar tributo? Quero. Então, respeita o princípio da legalidade, que fala que todo tributo tem que ser criado por meio de lei. Você quer cobrar tributo? Quero. Então, você vai ter que respeitar uma tríade principiológica muito importante, que é o da não surpresa. Você não pode retroagir para o fato gerador que aconteceu antes da vigência da lei e tem que esperar, como regra, um lapso temporal mínimo, que são os princípios da anterioridade relacionados com a ideia de eficácia da norma, para poder cobrar. Então, vejam, isso aqui é apenas um apanhado geral, tá? Não se preocupe que a gente volta em tudo isso. Por isso que a doutrina fala, então, que são limitações positivas. Porque para que os princípios possam ser exercidos, é indispensável que aquele ente tributário tenha competência tributária. Então, o princípio, de uma certa forma, ele vai dar uma podada em como essa competência tributária vai ser exercida, ok? Já as nossas imunidades são chamadas de limitações constitucionais negativas ao poder de tributar. Imunidade é a regra mais importante, é a maior regra que a gente tem no ordenamento jurídico, que vai impedir a cobrança de um determinado tributo. Gente, imunidade decorre sempre da Constituição, por isso é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Imunidade é tão sério que naquele caso específico que a Constituição determinou que não pode haver a cobrança, a própria Constituição, naquele caso específico, retirou em abstrato a competência daquele ente tributário para cobrar o tributo. Como assim? Ele não entende nada. Deixa eu te dar outro exemplo, então. Constituição deixou os Estados e o Distrito Federal cobrarem o ICMS sempre que realizado seu fato gerador. Não deixou?
Só que aí vem a Constituição, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, e fala o seguinte, se não me engano, na linha A. No caso de exportação, não pode cobrar ICMS? Não. Ô, gente, quando a Constituição fala esse tributo não pode ser cobrado, o que eu tenho por trás? Uma imunidade tributária. Vejam que é mais ou menos o seguinte panorama. Com uma mão, a Constituição vem distribuindo as competências tributárias. Ela fala, Estado, você pode isso, município, você pode isso, União, você pode isso, DF, você pode isso. Depois, com uma pinça, ela vem dentro dessa delimitação de competência e fala, mas nesse caso, eu, Constituição, não vou deixar você exercer a competência que eu te dei. E é por isso que ela é chamada de limitação constitucional negativa. Porque quando eu estou diante de uma imunidade, eu sequer tenho competência tributária para exercer naquela determinada situação por uma escolha do constituinte. Estamos juntos, gente? De vez em quando eu embalo. E aí, geralmente, o meu termômetro é a carinha de vocês. Do online, vocês têm que gritar online de alguma forma. Grita lá no Instagram. Né? Porque aí eu vou dando uma olhada na carinha e eu vejo que está tudo certo. Estamos juntos, né? Qualquer coisa vocês me falam. Distribuída a competência. Limitada essa competência, limitado o poder de tributar, aí a Constituição se preocupa com o terceiro momento. Divisão do produto da arrecadação. Vocês verão, ao longo das nossas aulas, que grande parte, ou a maior parte, dos impostos foram alocados na competência da União. A União tem 7 impostos ordinários. A União pode criar imposto residual, que é um imposto diferente, nós vamos trabalhar. A União pode criar imposto extraordinário de guerra. Então, a União pode criar muito imposto. Os estados podem criar 3 e os municípios podem criar 3. Imposto, fazendo um gancho com direito financeiro, é fundamentalmente a receita orçamentária que vai fazer caixa. Porque as outras espécies tributárias, grosso modo, elas já vêm ou com destinação específica, ou elas têm um determinado órgão, fundo ou despesa para serem empregadas. Imposto não. Imposto é, por excelência, a espécie tributária que não pode ser afetado a um determinado órgão, fundo ou despesa. Vocês estudam isso no direito financeiro como o princípio da não afetação da receita dos impostos, artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. Isso é muito cobrado, tanto na prova de tributário quanto na prova de financeiro. Então, como o imposto, grosso modo, é a espécie tributária que vai ser utilizada para fazer caixa, e é aquela que sofre repartição de receita, partindo da premissa que a maior parte deles estão com a União, a Constituição se preocupou com algumas regras de repartição de receitas. Uma dica inicial, que parece um pouco óbvia. Vocês nunca verão, a título de repartição de receita, que é uma transferência obrigatória, um ente menor, entre aspas, mandando dinheiro para um ente maior. Vocês sempre vão ver quem? União mandando dinheiro para os estados, Distrito Federal e para os municípios. Distrito Federal não manda porque ele não pode ser dividido em municípios. Direito constitucional. Artigo 32 da Constituição proíbe que o Distrito Federal seja dividido em municípios para evitar questões locais ali na sede do governo federal. Então, ele não reparte receita. E os estados? Sim, com quem? Com quem está, entre aspas, embaixo. É o que a gente chama no direito constitucional de teoria dos círculos concêntricos, né? Eu tenho aqui um círculo maior, que seria a União, os estados e os municípios. Vai ser sempre nesse sentido do círculo a repartição de receita, que é uma transferência obrigatória, nunca o contrário. Beleza? Feito esse apanhado geral da Constituição, Lilian, o que me interessa mais para o meu concurso de procurador? Eu quero saber qual que é o foco aqui no concurso de procuradoria. Ô, gente, concurso de procurador, direito tributário e financeiro vem mordendo. Não tem jeito de ser diferente, né? Ele vem aí com uma intensidade maior. Então, tudo é importante. Mas onde que eu tenho a maior parte das questões? Elas geralmente se limitam aqui, ó. Não estou dizendo que não cai os dois, não, hein? Cai competência? Cai. Cai repartição de receita? Cai. Principalmente tributo municipal, que a gente vai estudar no final, tá? Esses impostos municipais a gente vai estudar no final do curso. Mas aqui, ó, princípios e imunidades é sempre um tema muito quente na parte de sistema tributário nacional. Bacana? Então, esse é o primeiro ponto da nossa disciplina e a gente vai começar o estudo pela parte constitucional. Só que existe ainda também a parte infraconstitucional.
que está lá no Código Tributário Nacional. Pessoal, o CTN, ele é dividido em 2 grandes livros. Eu tenho o livro primeiro e o livro segundo. Lilian, qual que é o foco? No segundo, com certeza. O livro primeiro cai pouquíssima coisa. E o que cai do livro primeiro, a gente vai tentar trabalhar, que grosso modo é algumas características de competência tributária do artigo 7º e espécies tributárias, um ponto ou outro que a gente vai estudar junto dentro de espécies tributárias, tá? O livro segundo, então, vai ser o nosso foco. Porque aquilo que for mais relevante no livro primeiro, eu vou trabalhar diluído com vocês ao longo dos outros temas. Livro segundo eu tenho legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. Lilian, o que geralmente é mais cobrado em concurso de procurador? Obrigação, mas com um foco específico no crédito. Crédito tributário despenca em prova de procurador. Despenca. O que eu tenho que dar atenção especial? Prescrição e decadência. Prescrição e decadência cai demais. E está muito na mente do seu examinador. Sabe por quê? O STJ deu a louca no STJ. Ele começou a julgar tudo de prescrição. Não sei se vocês estão acompanhando. Se não está, é para acompanhar. Informativo de jurisprudência é uma excelente ferramenta para vocês acompanharem isso daí. Eu fiz uma planilha de informativo para mim. Ela não está totalmente atualizada, não. Do STF, que eu fiz junto dos 2 tribunais uma planilhinha. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês a planilha, mas vocês têm que me lembrar, vocês têm que me cobrar. Que aí eu peço para colocar na área do aluno dos principais julgados de financeiro e tributário ao longo dos últimos 2 anos desse tribunal. Eu realmente agora não lembro se é do STF ou do STJ. Não está totalmente atualizada, porque senão a gente disponibiliza o aluno e fala assim, está faltando o último informativo. Eu te falei que não está totalmente atualizada. Mas se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Tem só as informações-chave, os pontos mais importantes do que foi julgado nos últimos 2 anos. Só me pedir que eu te mando, tá? Eu coloco lá na área do aluno. Então, grosso modo, é isso daqui que a gente tem no Código Tributário Nacional. Depois, a gente precisa estudar legislação municipal. Ô, gente, a legislação municipal, ela veio num tópico separado, juntando um tanto de matéria. Então, presta atenção. Eu não vou dar tudo de legislação municipal para vocês, não. Tem conteúdo de legislação municipal que está na grade de financeiro. Tem conteúdo de legislação municipal que está na grade de administrativo constitucional. O que eu vou dar para vocês dentro de legislação municipal? Código Tributário Municipal e, fundamentalmente, os impostos municipais, que é o que veio delimitado aí dentro do seu edital. Então, a gente vai começar o estudo nesse ritmo aqui, ó. Vamos começar com o Sistema Tributário Nacional, que a gente primeiro tem que entender o que diz a Constituição, para depois a gente ir para o Código Tributário Nacional. Esgotado o Código Tributário Nacional, a gente vai para legislação municipal. Vamos dar umas pinceladas de simples. Ó, simples vai ser pincelada, porque ele está no seu edital, mas estatisticamente cai muito menos do que os outros assuntos. Então, obviamente, eu vou tentar direcionar um tempo maior para aqueles assuntos que estatisticamente são mais cobrados, ok? Então, agora vamos começar, efetivamente, o nosso curso. Primeiro tópico que eu preciso trabalhar com vocês, antes de entrar em competência, antes de entrar em limitações e repartição, é o conceito de tributo, que é um tópico expresso no seu edital. Então, nós vamos começar o nosso curso com conceito de tributos, e depois nós vamos ver... Hoje não, hoje nós vamos ficar fundamentalmente em conceito, e depois, na próxima aula, a gente já vai começar com espécies tributárias, caso alguém já queira adiantar. Beleza? Então, primeiro ponto aqui. Conceito de tributo. Na minha cabeça, não tem como eu estudar direito tributário sem saber qual é o objeto de estudo dessa disciplina. Então, eu preciso saber o que é esse meu conceito de tributo. O direito tributário, ele tem algumas particularidades quando comparado com outras disciplinas, com outros ramos do direito. Uma dessas particularidades é a seguinte:
A Constituição Federal, no importantíssimo artigo 146, o artigo 146 da Constituição, ele é importantíssimo para sua prova. Ele traz algumas matérias que foram reservadas à lei complementar. Pergunta de prova, pode cair na de constitucional, pode cair na de tributário. Existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Não, pelo amor de Jesus. O STF, um dia na vida, há muito tempo atrás, já falou que tinha, mas não tem mais. Ele não tem mais esse entendimento. Então, cuidado se vocês eventualmente fizeram uma questão muito antiga e ela deu essa assertiva como verdadeira. Não existe, né, essa hierarquia. O que eu tenho é uma mera reserva de matéria. A ideia do Constituinte foi a seguinte: alguns assuntos eu quero que vocês discutam e eu quero, basicamente, um quórum de aprovação maior. Se eu perguntar para alguém do Constitucional qual que é a diferença em lei complementar ordinária, ele fica horas aqui falando, mas basicamente é o quê? Quórum de aprovação. Claro que existem outras, né? Aí vai sair daqui e vai contar para o professor de Constitucional que eu estou aqui falando que não tem diferença nenhuma. Eu disse que a mais importante é o quórum de aprovação. Né? Ao passo que a lei ordinária exige maioria simples, a complementar exige maioria absoluta. Toda vez que eu falo lei ordinária, eu desconcentro. Passa na minha cabeça a Carla Pérez dançando. E atrás dela, assim que ela passa com o Padre Washington atrás, tudo na minha cabeça, falando assim, vai ordinária. O El Chan, ele acabou com a palavra ordinária. Tudo que eu falo ordinário, eu lembro do bendito do compadre Washington falando com a Carla Pérez. Então, ó, a lei ordinária, maioria simples, e a complementar, maioria absoluta. Então, várias matérias no direito tributário foram reservadas à lei complementar e o artigo 146 cai demais na sua prova. Cai muito. Sempre tem uma questão assim, são matérias reservadas à lei complementar? Ou então, isso pode ser feito por lei complementar, exceto, e eles geralmente colocam esses incisos que estão aí no artigo 146. Lá, no inciso 3º, a linha A está assim. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário, especialmente sobre a conceito de tributo, espécies tributárias e, no caso dos impostos, definir ao menos base de cálculo, fato gerador e contribuinte. Não está escrito mais ou menos isso aí no 146.3a? É mais ou menos essa redação. Confere aí online. Pega seu Vadmeca e confere. Está escrito isso. Então, conceito de tributo é um dos assuntos que foi reservado à lei complementar. Qual foi a lei complementar que deu esse conceito de tributo para a gente? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Lília, mas o CTN é uma lei ordinária, lei 5.172 de 66, mas ele foi recepcionado com status de lei complementar. Tanto é que a última alteração que foi feita no Código Tributário foi pela Lei Complementar 118 de 2005. Ou seja, para eu alterá-lo hoje, eu preciso de lei complementar. Então, ele tem status, ele tem força de lei complementar por conta da teoria da recepção. Artigo 34 do ADCT. Tranquilo? Então tá, vamos começar a dissecar esse conceito de tributo. Pessoal, esse artigo 3º, então, do Código, fala assim: tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei ou moeda em cujo valor nele se possa exprimir, que não constitua sanção por um ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é tributo. Para que possa ficar didático, a gente tem que quebrar esse super conceito de tributo nas suas principais características, porque é assim que vem cobrado na sua prova. Então, olha lá, tributo. Primeira característica. Então, características do meu conceito de tributo. Tributo é prestação, número 1, pecuniária. Tributo é prestação pecuniária. O que isso quer dizer? Eu só pago o tributo hoje em dinheiro, eu só pago em moeda, eu só pago em pecúnia.
Não existe a possibilidade, no atual ordenamento jurídico, de você pagar tributo, por exemplo, in natura. Você está devendo IPTU e você tem uma terrinha que produz aí vários produtos agrícolas. Taioba, por exemplo. Adoro dar o exemplo de taioba, porque meu pai odeia taioba. Você produz taioba. E aí, você vira para a prefeitura de Contagem e fala assim, prefeitura, você está precisando de comprar taioba para a merenda dos meninos, não tá? Ela fala, tô. Deixa eu pagar meu IPTU, então, te fornecendo a minha taioba e fique elas por elas? Não, não pode. Por que não pode, gente? Primeiro, o próprio conceito de tributo fala que tem que ser pecuniário. Sempre que possível, gente, eu vou tentar fazer o máximo possível de paralelo com outras disciplinas. Tem um ponto no direito administrativo que te impede de ter a possibilidade de aceitar o tributo in natura. O que é? Lá no direito administrativo, qual que é a regra quando eu quero adquirir coisas? Eu licito. Ah, mas tem dispensa e inexigibilidade. Não é a regra, é a exceção. Regra você tem que licitar. Então, a regra é que se eu aceitasse, se eu deixasse o poder público receber esse tipo de pagamento, eu estaria ainda ferindo o princípio licitatório. Isso foi apreciado no STF. Isso aqui eu vou colocar com mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Mas não se aceita, então, o pagamento in natura e não se aceita o pagamento in labore. Você não pode virar para o município e falar assim, ô município, você está com um déficit aí enorme de procurador. Deixa eu trabalhar para você só para eu pegar a experiência, né? Deixa eu trabalhar para você, aí enquanto isso você não vai me cobrando IPTU, ISS, pode? Não, tem que fazer o quê? Concurso público. Desde a Constituição de 88 é obrigatória a figura do concurso público. Tranquilo? Então, beleza. Eu quero que vocês façam uma observação aqui, que é a seguinte. Olha o que fala o artigo 156, inciso 11 do CTN. Pessoal, o artigo 156 do Código Tributário Nacional, ele traz para a gente as chamadas causas de extinção do crédito tributário. São situações, então, que vão acabar, que vão matar, vão fulminar meu crédito, certo? No inciso 11, está escrito assim, dação de bem imóvel em pagamento. Ô, gente, é dação de bem imóvel em pagamento. O que aconteceu? E esse foi o caso julgado pelo STF. No Distrito Federal, ele fez há um tempo atrás uma lei, esse caso é real, foi apreciado, falando o seguinte. Estou precisando de material de construção para fazer escola, os trem aí que o Distrito Federal tem que fazer. Então tá. Ele possibilitou, então, a lei distrital possibilitou que tributos fossem pagos mediante da ação de bens móveis. A lei distrital falou que podia móvel. Que bem móvel era esse? Os materiais de construção. Ok? Isso foi levado à apreciação do STF. E o STF falou o seguinte, falou, olha, da ação de bem móvel em pagamento, eu não vou deixar. Da ação de bem móvel, eu não vou permitir. STF, então. Da ação de bem móvel, eu não permito, porque vai ferir o princípio licitatório. Não posso aceitar, não posso admitir. E, além disso, não está previsto no rol do artigo 156 do Código Tributário Nacional. Posteriormente, veio uma outra decisão, não mudou o entendimento do bem móvel. Da ação de pagamento em bem móvel, pode? Não. E pronto, acabou. Só que, posteriormente, veio uma outra decisão do STF falando o seguinte. Será que pode outras causas de extinção, além das que estão no 156? Porque, ó, lá no 156, nós vamos estudar com calma lá para frente, fala mais ou menos o seguinte. Extingue o crédito tributário, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência e vários outros. Até chegar na dação de bem imóvel em pagamento. São 11 causas de extinção. Será que pode
uma lei estadual, distrital, uma lei local, trazer outra causa de extinção diverso da que está no rol. Cuidado. Pro STF, ele falou, por que não? Quem pode mais, pode menos. Um ente federativo pode, por exemplo, isentar um tributo que é dele? Se ele tem competência para isso, né? Se o tributo é dele, ele pode isentar. Se ele pode dispensar do pagamento, excluir esse pagamento, por que ele não poderia pensar em outra forma para poder extinguir esse crédito? Então, num momento posterior a esse julgamento do STF, ele falou que pode. O Ricardo Alexandre trabalha isso muito bem no livro dele. Eu não indiquei livro porque acredito que vocês já tenham a preferência de vocês. Mas se porventura, não estou mandando ninguém comprar nada. Estou falando se porventura quiserem indicação de livro, do Ricardo Alexandre é muito bom, do Eduardo Sabag também é muito bom. Tá? O do Ricardo Alexandre explica essa passagem muito bem, desse julgamento do STF. Ele fala, olha, bem imóvel não pode, não. O STF já deu a palavra dele. Mas o STF tem um julgado falando que talvez poderia, sim, ter outras causas de extinção. Suspensão e exclusão, ele não falou nada. Só de extinção, além daquelas do 156. Acho difícil isso ser cobrado inicialmente numa prova objetiva, mas vocês não vão ficar na prova objetiva. Tranquilo? E amém, né? Tranquilo esse ponto, gente? Aí, com base nisso aqui, na verdade, nesse aqui, ó, no artigo 156.11 do CTN, falando que pode, sim, dar ação de bem imóvel em pagamento, a doutrina começou a se dividir. A doutrina começou a falar o seguinte, uai, peraí. Seria isso, então, uma exceção à característica pecuniária do conceito de tributo? Porque o conceito de tributo vem falando o seguinte, tributo é prestação pecuniária, não é? Pecúnia em dinheiro. Aí vem o artigo 156 e deixa eu pagar com bem imóvel? Como é que é isso? Isso é exceção ou não é? Duas correntes. Corrente majoritária. Não é exceção coisa nenhuma. O que a corrente majoritária fala? Isso é doutrina, hein? Corrente majoritária fala o seguinte. A lei do ente federativo sempre vai prever a extinção com base no pagamento. Pagamento em dinheiro. Só que esse pagamento vai ser feito com a dação de um bem imóvel. E outra coisa, não adianta você querer pagar tributo seu com dação de bem imóvel não, hein, gente? A lógica aqui é muito parecida com a da desapropriação do direito administrativo. Um dos casos de desapropriação é o quê? Por interesse público, não é? Então, se o interesse público quiser a sua casinha, você pode espernear à vontade? O jus esperneandi é livre, né? Você pode espernear o tanto que você quiser. Agora, o poder público vai te pagar uma justa e real indenização? Pelo seu imóvel. Pelo seu imóvel, não vai? Por que ele vai fazer isso? Justificativa do interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, não é? Ô, gente, não vem você querer pagar um tributo com dação de um bem imóvel seu que o Estado não tem, Estado em sentido amplo. Não tem interesse, não. É claro que ele não vai aceitar. Imagina, você tem um terreno lá no Cafundó do Juda. Aí você fala, é agora que eu fico livre disso. Só me dá tributo pra pagar todo ano. Ô, município, pega ele aí pra pagar IPTU. O município fala, não quero. O que eu vou fazer com isso? E não tem quem obrigue o município a fazer. Beleza? A lógica aqui é muito parecida com a da desapropriação. Por isso que a gente não tem no bem imóvel esse problema do princípio licitatório. Tá? Diferir princípio licitatório. Então, a doutrina majoritária fala que não é exceção, que não tem problema nenhum. Doutrina minoritária, por sua vez, fala que isso seria uma exceção à característica pecuniária do conceito de tributo. Beleza? Para a gente encerrar essa característica, o CTN ainda fala assim, tributo deve ser pago em dinheiro, em moeda, ou em valor que nela se possa exprimir. Não tem um trem assim? Tributo é pago em moeda, ou em valor, ou em seu valor no qual se possa exprimir. O que significa isso daqui, gente? Possibilidade de usar fatores de indexação. O que é fator de indexação? Minas Gerais, por exemplo, tem o seu, o FENG. Eu sou conselheira do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Não sei se vocês já viram, ali na João Pinheiro, aqui em Belo Horizonte, na Avenida João Pinheiro, tem um órgão que chama Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que é o órgão administrativo que julga todas as demandas administrativas do Estado. Eu faço parte da terceira Câmara. Eu sou conselheira dos contribuintes, é um órgão paritário. 2 a 2.
2 representantes do contribuinte, 2 representantes do fisco. Geralmente empata. Aí quem ganha? O fisco? Não, depende. Ganha o voto do presidente, né, que tem o voto de Minerva. Na maior parte das vezes, o presidente é representante do fisco, mas existem casos em que não. Tá? Então, ó, todo dia lá no Conselho chega para a gente, por exemplo, processo de TCD para ser julgado, e a lei de Minas Gerais, ela mesma coloca os valores em UFENG. Se tiver um lançamento tributário, por exemplo, cujo fato tirador aconteceu em 2012, eu vou julgar ele aqui agora. Se na hora de lançar eles tiverem usado a UFENG de hoje, o lançamento é nulo. Tem que usar o de 2012. Então, o que é um FENG? Um fator de indexação. Lili, ainda não entendi o que é esse FENG. Gente, é uma unidade de medida. Você pega, estou inventando números, tá? Estou inventando números. Você pega, por exemplo, uma UFENG, vale, sei lá, R$3,19,876. E aí você fala, esse tributo, essa multa tributária por descumprimento de obrigação acessória vai ser de 100 UFENGs. Como é que eu transformo isso em moeda? Gente, 100 vezes uma UFENG. Então, isso aqui possibilita fatores de indexação. Isso aqui foi maravilhoso na época em que a gente tinha inflação galopante. Como é que você fazia as coisas? Como é que você Exato, tá extinta. Como é que você fazia as coisas? Você indexava. E aí, na época, eu não sou dessa época, tá? Eu nasci em 88, eu nasci junto com a Constituição. Juro! E aí minha mãe fica falando que tinha os fiscais do Sarney, né? Que ficava lá olhando preço no supermercado e afins. Tinha tudo isso. Ainda era as... Ah, eu aguento, gente. Esse mundo machista ainda tinha que ser mulher fiscal do Sarney. Aguento. Pois é. Ficava lá controlando, né? Sério, eu tô muito encantada com essa garrafinha. É muito garrafinha de combustível, né? Olha só, online. Muito bonitinha. Tranquilo, gente? Então, essa é a primeira característica do conceito de tributo. Tributo é pago em pecúnia. Podemos passar? Segunda característica. Se o online... Põe lá até eu apagar para o online não perder o quadro. Senão, quem assiste em casa vê o professor passeando e não vê o quadro. Aí eu acho que para vocês o quadro é mais importante, né? Que a gente passeando. Agora pode vir. Segunda característica. Tributo é prestação pecuniária e compulsória. Ô, gente, o que é compulsório? Obrigatório. Obrigatório. O que é obrigatório aqui? Não tem meu pai me dói. Realizou o fato gerador? Tem que pagar tributo. Se não fosse obrigatório, ninguém pagava, gente. Ninguém gosta de trabalhar igual um cachorro. Virar para o Estado e falar assim, oh, mas tudo bem, Estado, tudo bem. Então, eu acho muito bonito o Leviatã. Então, eu vim participar com a minha parceira. Vai merda, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas é fundamental. Só que como a gente não gosta, a gente é obrigado. Gente, essa compulsoriedade, eu vou explicá-la junto com a terceira característica, que é a seguinte. Lá no finalzinho do artigo, está falando assim, tributo é cobrado mediante, a cobrança é realizada mediante ato administrativo plenamente vinculado. Essa é a terceira característica. A segunda e a terceira nós vamos estudar de forma conjunta. O que é isso aqui? Cobrança sendo realizada por um ato administrativo vinculado. O que é vinculado no direito administrativo? Contrato discricionário, logo ele é obrigatório. Então, isso aqui, ó, essas duas características, nada mais são do que essa faceta da obrigatoriedade do tributo. Como assim, Lilian? Eu vou fazer uma linha do tempo do direito tributário aqui, para a gente entender isso melhor. O direito tributário, presta atenção nessa linha do tempo. O direito tributário, ele não existe sem essa linha do tempo. Sem isso daqui, vocês não vão entender direito tributário. Vocês precisam raciocinar o tributário. Muita gente tem ranço da disciplina porque fala, é difícil. Não é difícil, é uma disciplina pequena. Não é uma disciplina difícil, só que você tem que aprender a raciocinar. Tudo no direito tributário, pelo menos relacionado com a obrigação principal, segue esse caminho aqui, ó. Qual que é o caminho? Tem que ter uma lei, trazendo para mim a chamada hipótese de incidência daquele tributo. Tem que ter uma lei.
Então, uma lei, ela me dá em abstrato a hipótese de incidência do tributo. Se aquilo que está em abstrato se encaixa no que Hans Kelsen chama de moldura jurídica, nasce quem? O fato gerador. Eu tenho gatos, adoro gatos. Um dos meus gatos se chama Hans Kelsen. Hans Kelsen é terrível. Hans Kelsen, ele sobe em cortina, é endemoniado. Tem Hans Kelsen, Frida Kahlo e Lady Gata. Lady Gata. São os meus gatos. Então, ó, de acordo com Kelsen, a hipótese de incidência em abstrato se encaixa no mundo real, nasce o fato gerador. Do fato gerador, decorre automaticamente a chamada obrigação tributária. Ô, gente, é aqui que está a obrigatoriedade. Nós vamos continuar a linha do tempo. Mas a obrigatoriedade está aqui, ó, nas duas pontas. Por quê? Está na lei, por exemplo, o imposto de renda. Está escrito na lei, no artigo 43 do CTN, que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza, não tá? Então eu começo a trabalhar. Começo a oferir renda. Tá vendo uma moldura encaixando na minha vida? O que eu tenho ali? Nascimento do fato gerador. A partir desse momento que eu, sujeito passivo, realizo o fato gerador, nasce o quê? A compulsoriedade. Nasce esta obrigação jurídica que é compulsória, que é obrigatória. Tanto é assim que se eu não pagar por bem, vocês, futuros procuradores, vão me obrigar a pagar por mal. Então a obrigatoriedade, ela começa aqui. Só que a obrigatoriedade também está no outro lado da cadeia, porque eu tenho um sujeito passivo, que sou eu que realizei o fato gerador, e do outro lado eu tenho o fisco, sujeito ativo que tem direito a cobrar esse tributo, não tem? Uma vez verificado que aquele fato gerador aconteceu, o fiscal ele é obrigado a lançar. Por isso se diz que a cobrança é um ato administrativo plenamente vinculado. Ele vai realizar o lançamento verificando quem é o sujeito passivo, se efetivamente teve realização do fato gerador, vai quantificar isso. E a partir, então, dessa figura do lançamento tributário, que é esse procedimento administrativo plenamente vinculado, que o fiscal tem que lançar uma vez realizado o fato gerador, que vai surgir quem? Meu crédito tributário. Tranquilo? Eu, sujeito passivo, vou ser intimado. Eu preciso ser intimado. Intimação válida da constituição desse crédito tributário. Cuidado, hein? Tem muita gente que acha que basta constituir o crédito tributário. Tem que constituir, tem que notificar validamente o sujeito passivo. A gente vai trabalhar isso aqui quando a gente estiver estudando decadência. Então, eu tenho o auditor, ele tem que constituir o crédito tributário e conseguir me notificar validamente. Porque aí, gente, eu posso adotar um tanto de providência. Eu, como sujeito passivo, então, que fui intimado validamente, o que eu posso fazer? Nada. Não posso fazer nada. Falou? Me autor? Que bom. Não faço nada. Deixa para lá. É uma possibilidade. Eu posso realizar o pagamento. Realizar o pagamento é mais sem graça, né? Que aí eu não tenho o que fazer. Que eu só sei direito tributário. Realizo o pagamento. Se realizar o pagamento, acabou, né? Extinção do crédito pelo pagamento. Ou ele pode apresentar defesa. Ele pode apresentar essa defesa na esfera administrativa. Ele pode apresentar essa defesa direto na esfera judicial. Em algum momento, esse crédito tributário tem que se constituir de forma definitiva. Isso nós vamos ver com calma lá na frente, tá? Mas em algum momento, seja a partir do vencimento. Se eu não faço nada, em algum dia vai vencer, não vai? Se eu apresento defesa administrativa, em algum momento, o meu PAF, o que eu estou chamando de PAF? Processo Administrativo Fiscal. Em algum momento, o meu PAF vai acabar, não vai? A partir desse momento, então, seja a partir do vencimento, seja a partir do final do PAF,
eu vou ter um crédito tributário definitivamente constituído. O que alguém faz com um crédito tributário definitivamente constituído, gente? Mas como que eu faço para executar? Tem um procedimento. Eu necessariamente, e aí entra a figura de vocês, procuradores, necessariamente tem que inscrever em dívida ativa. Pelo amor de Deus, dívida ativa, inscrição em dívida ativa, não me decepcionem depois de aprovados. A inscrição em dívida ativa é um ato solene, por meio do qual o procurador vai verificar se tudo o que foi feito aqui para trás está certo. Ele só manda inscrever em dívida ativa se tiver tudo certo. Porque neste momento é feito um segundo controle de legalidade do crédito tributário. Então, estando tudo certo, vocês mandam inscrever em dívida ativa. Tem procurador que acha que é automático. Ô, gente, claro que na prática acaba que vira automático, mas é importante vocês terem cuidado, principalmente depois do CPC de 2015. As procuradorias estão tomando muita traulitada com aqueles honorários de sucumbência escalonados. Então, cuidado, porque às vezes vocês podiam impedir uma demanda que lá na frente ia gerar um passivo gigante para a procuradoria porque não fez controle de legalidade no momento da inscrição em dívida ativa. Então, vocês vão escrever em dívida ativa. Para quê? Para tirar CDA. Certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial, que vai o quê? Embasar a futura ação de execução fiscal ou vai ser levado a protesto. STF, no final de 2016, pela ADI 5135, falou que é totalmente legítimo, constitucional, lícito o protesto da CDA. Beleza? Ô, gente, presta atenção. O online está pegando isso aqui tudo? Online? É isso aqui, ó. Direito tributário está aqui. Está aqui. Está todo aqui. Pelo menos a parte da obrigação principal. Está todo aqui. É difícil? Não é. Está todo aqui. Coube num terço do quadro. Sempre vai seguir essa linha. Beleza? Isso aqui vai nortear os nossos estudos. Por que eu fiz a linha do tempo? Para te dar uma visão macro e para você entender a questão da obrigatoriedade, da compulsoriedade. Realizado o fato gerador, eu, sujeito passivo, sou obrigado a pagar, não tem jeito. E, se o fisco verificar que o fato gerador foi realizado, ele tem que cobrar, pode ser da mãe do fiscal, ele tem que cobrar, sob pena de responsabilidade administrativa, penal, se tiver elemento volitivo, se tiver dolo ou culpa, e civil. Ele tem que ressarcir os cofres públicos, se for o caso. Civil administrativo, nesse caso. Ele tem que ressarcir o erário. Tranquilo, gente. Ele pode ser alocado na figura de responsável tributário. Olha que sério. Ah, você não cobrou aquele crédito tributário? Não? Então me paga do seu bolso. Era sua obrigação funcional fazer. Por que você não fez? Porque é obrigatório. Tranquilo. Quarta característica do conceito de tributo. Essa aqui é a mais legal. Ai. Tributo não é sanção. Tributo não é sanção. Tributo não é penalidade. Não é. É sim, professor, eu sofro com tributo. Não é penalidade. Não é sanção. O que é uma penalidade? Penalidade, gente, é algo que vai ser imposto para você porque você realizou um ato ilícito. Então, a multa, isso é muito importante. A multa, ela decorre da realização de um ato ilícito. Eu sempre brinco com os meus alunos que a multa existe porque ninguém respeita ai, ai, ai. É por isso que multa existe. E eu realmente dou o exemplo do Hans Kelsen. Hans Kelsen é meu gato. O que Hans Kelsen faz? Hans Kelsen adora. Ele vem correndo da sala, chega no meu quarto e sobe na cortina. Só que ele é gordo, ele fica lá em cima pendurado na cortina com a unha. Ele é gordo, o que acontece? Em algum momento Hans Kelsen começa a descer. E vai com as unhas na minha cortina. Antes de eu casar, eu achava que minha mãe era louca das cortinas. Eu falei, nossa, que mulher louca, é uma cortina. Não é só uma cortina. Né? Não é só uma cortina.
É um negócio que a gente pega amor, principalmente pelo valor, né? Comprei cortina blackout, porque eu falei assim, pelo menos pro quarto, né? Dá uma qualidade melhor do som. Não tenho mais cortina blackout. Eu tenho cortina com garras de gato, onde o sol entra. Quando o Kelsen tá pendurado lá em cima, eu falo com ele assim, desce daí, neném da mamãe, desce, Kelsen. Só me olha assim. Aí eu falo, tá bom. Hans Kelsen, desce daí. Aí ele já me olha assim, tá começando a ficar feio, né? Aí eu apelo e falo, desce daí, Hans Kelsen. Eu preciso acordar. Hans Kelsen desce. Quando eu taco um trem no Hans Kelsen desce. Por quê? Quando eu fico no ai, 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 desce daí, ele não vai descer. O bichinho que eu taco no Hans Kelsen, o grito que eu dou com o Hans Kelsen, é a multa. Imagina a seguinte situação. Fiscalização vai no seu estabelecimento. Fala o seguinte. Tô vendo aqui que você presta serviço, né? Presto. Adoro prestar serviço. Bacana. Cadê o pagamento do ISS? Tá aqui. Você mostra para ele o pagamento do ISS. Ele fala, tá bom, mas cadê as notas fiscais? Você fala, tinha que emitir? Tinha. Aí o fiscal fala, então tá. Mês que vem eu volto, você me mostra as notas fiscais? Fala, claro, é o primeiro AI, é o primeiro Kelsen desce daí. Mês que vem ele volta e fala assim, tudo bem, você emitiu as notas fiscais? Fala, nossa, acredito que eu esqueci. Ele fala, acredito, não tem problema não. Mês que vem você, ai, mês que vem você emite? Fala, pode deixar, eu juro juradinho que mês que vem eu emito. Terceiro mês, o cara chega lá puto já. Cadê a nota fiscal? Esqueceu? Tá aqui uma multa, pra você lembrar de nunca mais esquecer. Então, a multa, ela sempre tem como objetivo frear um comportamento, frear um ato ilícito. Gente, essa quarta característica aqui, ó, é a única característica que diferencia tributo de multa, hein? Todo o resto, multa pecuniária? Multa compulsória? Multa cobrada por ato vinculado? E a quinta, multa precisa de lei, assim como tributo? Precisa. A única coisa que diferencia o tributo da multa é essa característica aqui. A multa decorre da prática de um ato ilícito, enquanto o tributo decorre sempre da prática de um ato lícito. Por essa razão é que se diz que tributo não é sanção. Tá claro até aqui? Beleza. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou até uma loja e resolvo comprar um sapato. Fui lá comprar sapato. Meu marido esses dias mandou para mim uma reportagem do Sensacionalista falando assim, mulheres conseguem sobreviver com menos de 10 pares de sapato. Eu falei, esse negócio não sabe o que está dizendo, né? Não consegue. Vou lá comprar sapato. Dentro do carro, exatamente, dentro do carro, né? O carro é uma sapateira, verdade. Dentro do carro tem 10. Deve sofrer com isso aí. Então, ó, eu vou lá comprar um sapato. Quando eu entro na loja e compro um sapato, tem fato gerador de algum tributo aí? Qual? ICMS. Por quê? Circulação jurídica de mercadoria. Lilian, por que você fala toda hora circulação jurídica? A Constituição só fala circulação. Porque os tribunais superiores têm entendimento, inclusive súmulo 66 do STJ, que a única circulação que enseja o fato gerador do ICMS é a circulação jurídica. Redação da súmula, mera circulação física não é fato gerador do ICMS. Qual que é a diferença de circulação física para jurídica? A física, imagina que eu tenho 2 estabelecimentos. É tudo meu. Tudo meu. Então, eu pego o estoque de uma e fisicamente transfiro para o estoque da outra. Mudou o dono, gente, aí? Circulação física. Mera circulação física. Tem ICMS? Não. Apesar da legislação mandar emitir nota fiscal, destacar, isso é outra história para a prática de vocês. Para a prova, circulação física não tem ICMS. Súmula 166 do STJ. A circulação que enseja o recolhimento do ICMS é a jurídica. O que é circulação jurídica? Transferência de titularidade. Ai, tá quente aqui, gente. Transferência de titularidade. Está um calor, não? Silêncio. O que é circulação jurídica? Mudança de titularidade. Se mudou o dono, eu tenho circulação jurídica do ICMS. Só que não basta ser uma circulação jurídica.
tem que ser uma circulação jurídica de mercadoria. O que é mercadoria para o direito civil? Um bem colocado no comércio para ser vendido com habitualidade e intuito de lucro. Intuito de lucro! Se fosse assim, quem fale não tem que pagar. Não, é intuito de lucro. Então, se eu vendo uma mercadoria, no caso, meu sapato, fato gerador do ICMS. Tô parecendo uma louca com os cabelos presos, não, né? Então tá bom. Se tiver também, né? Então tá. Fui na loja, comprei sapato. Pode cobrar o ICMS, o lojista? Comprei sapato. Pode cobrar ICMS, o lojista? Pode. Aí o lojista falou assim, esse negócio de sapato tá dando muito lucro, não. Vou mudar a mercadoria. A partir de agora eu vou vender êxtase. Parece ser mais lucrativo. Ô, gente, se você vai na loja, compra o êxtase, teve circulação jurídica? Jurídica teve, mudou, o êxtase era dele, agora é meu. Meu não, de vocês. Teve circulação jurídica. O êxtase é mercadoria? Claro que é. É um bem colocado no comércio para ser vendido com habitualidade e intuito de lucro. Pode cobrar ICMS na venda do êxtase? Não. Não pode. Não pode. Por quê? Eu posso sair vendendo êxtase livremente no Brasil? Não, ué. Está na 11.343, lei de drogas. Você não pode vender isso. Então, quando eu vendo o sapato, pode ter tributação. Por quê? É um ato lícito. Quando eu vendo êxtase, pode ter tributação? Não, porque tributo não é sanção. O fato gerador, isso é muito importante. O fato gerador de um tributo deve se constituir sempre, como um ato lícito. Se eu olho, gente, para o fato gerador do tributo e vejo que tem algo ilícito, não pode tributar. Porque o fato gerador de um tributo tem que necessariamente consistir sempre em uma situação lícita, em um ato lícito. Tá claro isso? Isso precisa estar muito claro para a gente caminhar. Uma coisa é o fato gerador do tributo. Outra coisa totalmente diferente são as circunstâncias ou os efeitos desse fato gerador. O fato gerador de um tributo tem que sempre recair sobre um ato lícito. Lembra do meu exemplo do sapato. Se eu compro o sapato, pode ter ICMS. Se eu compro o êxtase, não pode, porque o fato gerador é o quê? Uma situação ilícita. Agora, as circunstâncias ou os efeitos do fato gerador, pouco importa. Elas podem ser lícitas ou ilícitas. Eu gosto de explicar isso aqui com um iceberg. Pode deixar aqui enquanto eu apago ali, por favor, tá? A lógica, gente, é a seguinte. Pode vir, por favor. Eu tenho um iceberg aqui, ó. E aqui eu tenho a água. O que eu vejo? A ponta. A ponta desse iceberg para o fisco é o fato gerador. Ele tem que bater o olho nessa ponta e enxergar sempre uma situação lícita, sempre. Exemplo, vender sapato. Vender sapato é lícito? Olhando para a ponta do iceberg, vender sapato é lícito? É, então pode tributar com ICMS. Eu olho para a ponta do iceberg, vender droga é lícito? Não, então pode tributar? Não. Isso aqui vai diferenciar se eu posso ou não ter a tributação naquela atividade. Tá claro? Só que embaixo d'água, o fisco não vê e nem quer ver. É melhor não procurar muito, não. Debaixo d'água é que estão as minhas circunstâncias ou efeitos do fato gerador. Circunstâncias ou efeitos do fato gerador são aquelas características que vão de forma indireta desaguar no fato gerador. Essas circunstâncias ou efeitos não está debaixo d'água?
Então o fisco vai ficar procurando? Então elas podem ser lícitas ou ilícitas. Não tem problema nenhum. Vou te dar um exemplo prático agora que foi apreciado pelos tribunais superiores. Um caso de um traficante em que a União queria tributar a sua renda. Vamos lá. Vamos olhar para a ponta do iceberg. Artigo 43 do CTN. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Grosso modo é oferir renda. Ô, gente, olha aqui para a ponta. Ter renda é uma situação lícita ou ilícita? Lícita. Então, concorda que quando eu olho para a ponta, ter renda é algo lícito? Sim. Aí, debaixo d'água, é que estão as circunstâncias desse fato gerador. Tá bom, mas de onde vem essa renda? Vem de vender sapato, circunstância lícita, ou vem de vender droga, circunstância ilícita? Não interessa. O fisco não quer saber. Porque as circunstâncias ou os efeitos do fato gerador são irrelevantes para fins de tributação. Então, o que está debaixo d'água não interessa se é lícito, se é ilícito, pouco importa. Eu não estou vendo. Porque eu não vejo, eu não sinto. Então, debaixo d'água estão as circunstâncias ou os efeitos. Não interessa se a renda que eu estou oferindo aqui na ponta vem de uma situação lícita, vender sapato, ou se vem de uma situação ilícita, vender droga. Porque a renda aqui é que é a situação lícita. Então, não tem problema. Mesma coisa com patrimônio. Mesma coisa com patrimônio. Você lá no município, você sabe que fulano de tal é um traficante da região. E um dia ele tá de Camaro, outro dia ele tá, sei lá, me dá nome de carros caros, Porsche. Cada dia ele tá com um carro. Esgotei minha cota de que eu sei de carro caro. Cada dia ele tá com um. Eu sou aquela que pede o Uber e te fala, oi, tudo bem? Oi, Sandero. Não é Sandero, é o nome do carro. Você tá chamando o cara de Sandero, você não sabe identificar o carro. Então tá, ele tá com patrimônio, não tá? Você fala, eu vou cobrar IPTU desse, desculpa, eu vou cobrar o IPVA desse cara. Ele comprou uma mansão. Ele comprou uma mansão. Você fala, gente, tem que cobrar IPTU. Mas aí alguém te pergunta, dê um parecer sobre a constitucionalidade dessa cobrança. Pode cobrar IPTU nesse caso da mansão dele? Claro. Qual que é o fato gerador? Ter imóvel localizado na zona urbana do município. Zona urbana do município é ter pelo menos 2 dos requisitos do 31, né, parágrafo 2º, ou estar em zona urbanizável. Então isso é fato gerador lícito? Ah, Lilian, mas o dinheiro que ele comprou a casa, o dinheiro que ele comprou os carros, no caso do Estado, veio de droga. Circunstâncias do fato gerador são irrelevantes para fins de patrimônio e renda. Porque ter patrimônio é lícito? Sim. Ter renda é lícito? Sim. Então não tem problema. Sabe como que chama isso aqui? Princípio do pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Nesse caso, que foi apreciado pelo STF, o STF rememorou Roma Antiga para chegar nesse princípio. Olha que história interessante. Lá em Roma Antiga... Oi? Lá em Roma Antiga, o imperador Vespasiano, ele instituiu tributo para o uso de latrinas. Imagina que maravilha não devia ser uma latrina em Roma Antiga. E aí ele tinha que pagar tributo para o uso da latrina. E aí reza a lenda que o filho dele, o Tito, ficou com nojinho. Falou, ai papai, dinheiro de latrina? Ele falou, vem cá, amor. O menino foi. Ele pegou uma moeda, enfiou no nariz do menino e perguntou, olet, cheira? Ele falou, non olet. Ele falou, pois é, pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Não quero saber se vem da flora ou da latrina. Gente, Vespasiano, agora um pouco de cultura inútil. Vespasiano ficou conhecido na história como imperador dos banheiros. Se você chega na Itália hoje e quer saber onde tem um banheiro público, você pode perguntar onde tem um Vespasiano. O primeiro italiano vai te indicar qual que é o banheiro público. Mas, sacanagem, você é imperador e aí você passa para a história como o cara da latrina, né? É a vida. Então, o princípio do pecúnia non olet é isso. O que ele diz? Ele diz que as circunstâncias
ou os efeitos daquele fato gerador são irrelevantes para fins de tributação de situações lícitas, como, por exemplo, renda e patrimônio. Isso aqui está positivado. Isso aqui vocês encontram esse princípio no artigo 118 do Código Tributário Nacional. Beleza, gente? Então vamos prosseguir. Vamos para a nossa última característica do conceito de tributo. Eu fico até que horas com vocês? 8h40? Tá. O que tem o Ival? Ival é... Ele tá aqui? Vou lá mexer com ele. Vai desesperar demais, né? Adoro Ival. Vocês sabem que Ival tem 3 milhões de casamentos, né? Vocês não sabem dessa história de casamento de Ival, não? Mentira! Eu tenho que fazer um parênteses e contar pra vocês. Ele dá aula aqui? Ele vai entrar? Amanhã? Ival tem por baixo uns 5 casamentos. Por baixo uns 5 casamentos. Agora ele casou, tá muito feliz, vai continuar casado, amém. Tem pouco tempo, mas ele tem milhões de casamentos. Tem uma outra professora amiga nossa que fala o seguinte: a Ivane, se Ival te chamar para um casamento dele, nunca compre um presente que você precisa parcelar. Porque você tá terminando de pagar o presente parcelado, ele já trocou de mulher, está te chamando para o próximo casamento. Então, isso é bullying, né? Então, o Ival, com esses casamentos dele, eu vou te contar, mas agora ele tá lindo e maravilhoso com a Elise e vai continuar assim, né? Fica aí gritando na cabeça da gente. Amém. Exatamente, acabei de citar a Ivane aqui. Vamos para a última característica? São 5, tá? Essa é a última característica do conceito de tributo. Está escrito assim: tributo é instituído em lei. Gente, um tributo sempre vai ser criado por lei. Isso aqui nada mais é do que o chamado princípio da legalidade tributária. Ou princípio da legalidade tributária, princípio da legalidade estrita tributária. Ou princípio da tipicidade tributária. Cai penal? Não, né? Eu acho. Não, penal. Acho que penal e tributário são primos de. Você não ia falar de primeiro grau, mas é porque a gente sabe contar colateral, né? São primos, filho e do seu tio. Deixa pra lá a contagem do grau. Tributário e penal são primos. E aí, por conta do direito penal, eles pegaram essa lógica da tipicidade, né? Porque se no direito penal, primeiro elemento da teoria jurídica do crime não é a tipicidade, se não tiver tipicidade, seja formal, seja material, você não continua para ilicitude, para culpabilidade. Você não continua. Antijurídico culpável. Então, como aquela lei que define o crime é o tipo penal, tem o princípio da tipicidade no direito penal, que foi importado por alguns doutrinadores no direito tributário. Então, se aparecer na sua prova o princípio da tipicidade tributária, é princípio da legalidade. Tá? Não são todos os autores que chamam assim, mas grande parte chama. Isabel odeia. Você fala que o princípio da tipicidade com Isabel, ela enlouquece. Ela é muito bonitinha. Trabalhei uns 5 anos no escritório dela de Sacha, mexendo só com tributário. Beleza? Então tá. O que esse princípio da legalidade fala? Artigo 150, inciso 1º da Constituição. Toda vez que você quiser criar um tributo ou majorar um tributo, isso tem que ser feito por lei. E que lei que é essa? Lei em sentido estrito. Não vou entrar em detalhes agora do princípio da legalidade, porque assim que a gente estiver estudando os princípios, ele vai ser o primeiro princípio que a gente vai estudar. Combinado? Eu só quero que vocês saibam neste momento o seguinte: tem como criar um tributo sem ser por lei? Não. Aí a prova pode tentar te jogar no buraco. Ela pode falar o seguinte: o empréstimo compulsório é um tributo criado em virtude de relevância e urgência de algumas situações, não é? Uma das causas justificadoras do empréstimo compulsório tem a ver com relevância e urgência, não tem? Relevância e urgência é requisito de quem? De qual veículo legislativo? Medida provisória. Aí vem a sua prova e fala o seguinte: excepcionalmente,
No caso do empréstimo compulsório, por se considerar as situações de relevância e urgência, ele poderá ser criado por medida provisória. Pode? Claro que caiu. Eu dei aula para a Procuradoria de Belo Horizonte. Caiu. Pode? Não. E foi uma prova muito bacana, uma prova muito bem feita. Tanto o procurador quanto o procurador da Câmara. Foram duas provas bem legais. Pode, gente? Não. Não pode. Porque põe uma coisa na cabeça de vocês. Isso não tem exceção. Criação de tributo não tem exceção. É só por lei. Então, a medida provisória nunca vai poder criar. E um decreto pode criar tributo? Nunca! Quem pode? Só a lei. Só a lei cria tributo. Se eu preciso de lei para criar, pode um decreto extinguir um tributo? Não. Como é que chama isso? Princípio da paridade das formas. Se eu preciso de lei para criar, eu preciso de lei para extinguir. Se eu preciso de lei para aumentar, eu preciso de lei para reduzir. Isso é o princípio da paridade das formas. A forma que eu usei para fazer é a forma que eu uso para desfazer. Então, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, isso é sempre cobrado. Existe exceção ao princípio da legalidade? Existe. Nós vamos trabalhar, tem um tanto. Mas após a Constituição de 88, elas se restringem apenas às alíquotas de alguns tributos, nem base de cálculo. O CTN tem coisa errada escrita aí que foi revogado tacitamente. Só tem exceção após a Constituição de 88 ao princípio da legalidade com relação às alíquotas de alguns tributos. Nós vamos trabalhar lá no princípio da legalidade, tá? Mas esse é o principal grupo dos extrafiscais, é o principal grupo. Então, para criar tributo, tem exceção ao princípio da legalidade? Não. Para criar multa, tem exceção ao princípio da legalidade? Eu te falei que a única diferença de tributo e multa é essa. Tem lei para tributo? Tem. Então tem lei para multa? Tem também. Multa também precisa de lei. Não existe exceção do princípio da legalidade com relação à criação de tributo e multa. Estou repetindo isso porque isso cai muito. Se eu estou repetindo aquilo, não é porque eu sou louca, é porque aquilo cai. Tranquilo? Então, beleza. Encerramos o conceito de tributo. Foi o primeiro ponto que eu separei para trabalhar com vocês. O próximo ponto, a gente vai ver espécies tributárias. Nós vamos começar o estudo das espécies tributárias. Ô, gente, vocês estão empolgados? A única turma que eu entro e que eu falo assim, vocês gostam de direito tributário? Geralmente é procurador. Vocês gostam de direito tributário, né? Sim. Graças a Deus, né? Não me decepcionem. Porque às vezes eu entro em turma de magistratura, você gosta? De OAB, você gosta? Pelo menos procurador, né? A gente se entende. Espécies tributárias. Também é um tópico expresso do seu edital. Um tópico a gente já riscou. Conceito de tributo. Agora vamos para as espécies. Pessoal, existem algumas teorias com relação às espécies tributárias. Existe a chamada teoria tripartite das espécies tributárias. Quem adotou essa teoria aqui foi o Código Tributário Nacional. Cuidado com prova objetiva, por favor. Isso vale para qualquer disciplina. Cuidado com prova objetiva. Às vezes, prova objetiva não tem uma questão certa. Às vezes, ela não tem uma questão errada. Às vezes, ela tem a mais correta ou a menos errada. Muito cuidado com isso, gente. Sabe por quê? Eu mexo com concurso há um bom tempo. Eu dou aula para concurso há um bom tempo. E eu sempre chamo a atenção dos alunos para a seguinte situação. Se a banca blindar a questão, não adianta você fazer recurso. Não adianta, não tem recurso que passe. O que eu chamo de blindar a questão? A banca te direciona. Se a banca pedir, por exemplo, o entendimento do Código Tributário Nacional, não interessa o que o STF acha. Ela está perguntando o que o CTN acha. Se ela perguntar geral, é claro que você tem que ir de acordo com quem? Constituição e entendimentos tribunais superiores, não é? Se ela não te direcionar.
Agora, te direcionou, gente, tome muito cuidado. Muito cuidado. Porque se a questão for blindada, nem recurso do Papa a banca vai aceitar. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Porque para o Código Tributário Nacional, quantas são as espécies tributárias? 3. Para o CTN, para o CTN, para o Código Tributário Nacional, são espécies tributárias: taxas, contribuições de melhoria e impostos. Só. Para o Código Tributário Nacional, quantas são as espécies tributárias? 3. Agora a prova te perguntou apenas quantas são as espécies tributárias. Você vai falar do CTN? Não. Você vai falar da teoria pentapartite ou quinpartite. Como o próprio nome diz, são quantas? 5. Você tem as mesmas 3 do CTN, taxa, contribuição de melhoria e impostos, mas você também tem os chamados tributos finalísticos: empréstimo compulsório e contribuições especiais. Este é o entendimento da Constituição de 88, que foi ratificado pelo STF. Então, perguntou apenas: quantas são as espécies tributárias? 5. De acordo com o Código Tributário Nacional, quantas são? 3. Porque o CTN adotou a teoria tripartite e a Constituição de 88, a pentapartite. Ô, Lília, mas tem artigo no CTN, o artigo 15, que fala do empréstimo compulsório. Sim, isso continua fazendo dele a adoção da teoria tripartite, porque para o CTN é como se ele fosse um tipo de imposto finalístico. Então, para o CTN, gente, são 3 espécies. Constituição e STF, 5. Beleza? Nós vamos começar falando de quem? Vamos começar falando de taxa. Claro que eu não vou conseguir terminar a taxa hoje, né? Mas o que a gente já conseguir adiantar, a gente está no lucro. Então, podemos ir para aqui? Então, 2.1. Taxas. Primeiro ponto, competência. O que é competência tributária mesmo? Poder de criar. Poder de instituir um tributo. Isso é competência tributária. Quem tem competência para criar taxa, gente? Todo mundo. União, Estado, DF e município. Atenção. Como todos têm competência em abstrato para criar, esta competência para a criação das taxas é classificada como competência comum. Isso é uma classificação da competência tributária. Costuma cair. A classificação que mais cai é comum e privativa. Dizer que um tributo é de competência comum online quer dizer que União, Estados, DF e município, em abstrato, os 4 podem criar. Isso é competência comum a todos os entes. Competência comum a todos. Em abstrato, todos podem criar. Veja, você tem taxa municipal e tem tudo para cair na sua prova. Taxa de limpeza pública, nós vamos falar dela. Tem tudo para cair na sua prova. É municipal. Você tem taxa estadual, que nós também vamos falar dela. Está em voga. Taxa de incêndio. Você tem taxa federal, como, por exemplo, taxas ambientais, taxa de passaporte. Quando você vai emitir passaporte, aquilo é taxa. Então, em abstrato, todos podem criar. Ô, Lília, se todo mundo pode criar, vai dar ruim, não? Porque tributo é um negócio que todo mundo quer. A gente falou isso hoje. Eu não vou ter um problema de bitributação aqui? De um bis in idem, não? Dificilmente. Não é impossível, não. Não é impossível, não. Mas dificilmente. Sabe por quê? Dificilmente.
todo tributo de competência comum está atrelado à figura de um fato gerador chamado de fato gerador vinculado. O que é um fato gerador vinculado? O que significa dizer que um tributo tem fato gerador vinculado? Significa dizer que o poder público necessariamente tem que fazer alguma coisa na prática para me cobrar. Então, esse tributo ele é vinculado a uma atuação do poder público. Significa o seguinte: quer me cobrar taxa, União? Quero. Então faz alguma coisa para mim. Sem fazer alguma coisa para mim, já já a gente vai ver que coisa é essa. Sem fazer alguma coisa para mim, na prática, você não pode cobrar, você só tem competência em abstrato. Quer cobrar tributo, município de Contagem? Quero. Quer cobrar taxa? Quero. Faz alguma coisa para mim. Isso é um tributo vinculado. Entenderam por que na prática é difícil dar uma eventual bitributação, um eventual bis in idem? Porque, olha só, em abstrato, todo mundo pode cobrar, porque a competência para a instituição da taxa ela é comum. Mas isso aqui é em abstrato. A Constituição, lá no artigo 145, confere para mim se é no inciso 2º, tenho quase certeza que sim. Artigo 145, 2 da Constituição, falou o seguinte: União, Estado, DF, município pode cobrar taxa em virtude da prestação de serviço público potencial ou colocado a, ou efetivamente prestado, ou poder de polícia efetivamente prestado. Então, nesse artigo, pela leitura desse artigo, a gente conclui que todo mundo em abstrato pode cobrar taxa. Então, como em abstrato pode, para não dar confusão na prática, esse tributo com fato gerador vinculado está atrelado a uma competência comum. Todo mundo pode em teoria, todo mundo pode em tese, na prática, na hora do vamos ver, eu preciso verificar duas coisas. Primeira, se você efetivamente fez aquilo que tinha que fazer para mim. E segundo, e aqui a gente precisa ir no direito administrativo, se você tinha competência administrativa para fazer isso que você fez. Porque não basta você fazer, não. Ô, gente, isso foi julgado agora, tem pouco tempo pelo STF, isso tem muita chance de cair, porque tem uma pertinência temática absurda com a prova de vocês. Olha o que foi julgado. Um determinado município do estado de São Paulo, eu não me recordo agora qual município era, mas um município do estado de São Paulo instituiu taxa de incêndio municipal. Vamos ver se tem problema aqui no direito tributário. Município, em tese, tem competência tributária para criar taxa? Tem, comum. Taxa é um tributo de fato gerador vinculado. Então tem que fazer alguma coisa para mim. O município fez, nesse caso fez. Sabe o que ele fez? Ele não simplesmente cobrou a taxa de incêndio municipal. Ele tinha uma brigada de incêndio municipal, igual cinema, né? Pronta para ajudar. Brigada de incêndio municipal estava lá. Se desse algum fogo, podia vir um corpo de bombeiro, podia vir a brigada municipal. Então, o município, na prática, estava fazendo alguma coisa? Estava, né? Ele estava prestando esse serviço da brigada de incêndio. Então, simplesmente olhando apenas a ótica estritamente tributária, teria problema a princípio? Não. Só que taxa, conversa, dialoga muito com o direito administrativo e não poderia ser diferente. Porque quais são os fatos geradores das taxas? Nós vamos ver isso aqui com mais calma, mas só para vocês já entenderem. Taxa tem duas materialidades. Isso quer dizer que ela tem dois fatos geradores diferentes. Essa coisa que o poder público vai fazer, ou vai ser a prestação de chamado poder de polícia, que é poder de normatização, fiscalização, ou prestação de um serviço público. Mas não basta ser serviço público, não. Tem que ser específico e, não é ou não. Tem umas bancas, às vezes, malditas, que vai lá e troca o e por ou e fala que a questão está errada. Serviço público específico e divisível. Então, esses são os dois fatos geradores das taxas. No caso, essa questão do corpo de bombeiro, pode deixar aqui na tela, o STF, no passado remoto, nós vamos falar disso também, já considerou que aquilo ali é taxa de serviço, tá? Que pode, inclusive, ser colocada potencialmente à disposição do sujeito passivo. E ele vai pagar botando fogo nas coisas ou não. Ok? Precisando do corpo de bombeiro ou não.
Só que, o que aconteceu nesse julgado do STF que tem muita chance de cair na sua prova? Recapitulando, o município, então, do estado de São Paulo, criou uma taxa de incêndio municipal. Tem competência tributária para isso? Tem. O fato gerador é vinculado. Ele cumpriu esse requisito? Cumpriu porque ele estava colocando à disposição da população um serviço público específico e divisível, o da brigada de incêndio. Só que o STF falou o seguinte: taxa de incêndio municipal é inconstitucional. Isso vai cair. Taxa de incêndio municipal é inconstitucional. Por que o STF falou isso, gente? Porque, muito embora o município tivesse competência tributária para poder criar, muito embora ele tivesse exercido na prática esse fato gerador vinculado, lhe faltava um atributo indispensável. O município não tinha competência administrativa para a realização deste serviço público. A quem compete ficar cuidando de incêndio, gente? Estado! A competência administrativa é do Estado. Então ele, município, não tem o quê? Competência tributária? Não, tributária ele tem, é comum. Ele não tem competência administrativa. É muito importante que vocês façam esse link nas taxas. Taxa, ela vai ser regida também pela distribuição de competências administrativas que é feita lá, principalmente, nos artigos 21 a 24 da Constituição. Ok? Então, taxa, ele também tem que ter competência administrativa. Muito cuidado, porque o caso que foi julgado pelo STF, que tem pertinência temática com o seu concurso, foi a taxa de incêndio municipal. Municipal. Eu vou só chamar a sua atenção, porque se a prova quiser ficar difícil, numa eventual segunda fase, isso pode ser cobrado. O que aconteceu nesse mesmo julgado? Quem é o voto vencido do STF? Marco Aurélio, né? Marco Aurélio é o maior voto vencido da história do STF. E aí, o que o Marco Aurélio questionou aqui? Ele falou o seguinte, presta atenção. Ele falou, pra mim, nem estadual não pode cobrar. Mas aí por outra razão. Só que ele foi voto vencido. Você pode ser questionado para eventualmente defender uma situação semelhante, tá? Então, ele falou o seguinte: taxa tem como fato gerador prestação do poder de polícia ou um serviço público específico e divisível. Gente, ninguém me perguntou o que é específico e divisível. Serviço público específico e divisível tem conceito legal. Está lá no artigo 79, inciso 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Grosso modo, trocando em miúdos, é aquele serviço que você consegue falar quem está usando e quanto está usando. Isso é específico e divisível. Claro que o CTN te dá um conceito legal, tá? Que pode ser dividido em unidades autônomas de prestação. Grosso modo, se eu consigo identificar quem está usando e quanto está usando, eu sei que aquele serviço é ao mesmo tempo específico e divisível. Serviço específico e divisível recebe um apelido em latim, uti singuli. Se cair na prova assim, fato gerador de taxa é serviço público uti singuli, tá certo? Tá, porque o uti singuli é sinônimo de específico e divisível. Aí o Marco Aurélio falou o seguinte, para mim, ninguém pode cobrar a taxa de incêndio, não é? Porque taxa de incêndio, para mim, decorre de um serviço de segurança pública. E segurança pública, serviço de segurança pública, não é poder de polícia. O que é poder de polícia? Não confunda polícia aqui com polícia judiciária. É a polícia administrativa. Poder de polícia é o poder de regular, fiscalizar e normatizar a vida do particular em prol do interesse público. Eu vou passar esse conceito daqui a pouco com mais calma, tá? Quando eu estiver dissecando esses fatos geradores. Então, basicamente, lembra da vigilância sanitária. Poder de polícia, lembra da vigilância sanitária. Tem alguém me fiscalizando e eu, fiscalizado, ainda tenho que pagar para ser fiscalizado. Isso é poder de polícia. Por quê? Como vigilância sanitária, a galera vende hambúrguer com larva. Imagina se não tivesse. Então, por questão de saúde, por questão de higiene, de segurança pública, tem que ter, ok?
ele falou assim, peraí então, para mim taxa de incêndio é questão de segurança pública. Segurança pública, para mim, não é específico de visível, não. O STF já tem entendimento que segurança pacificada, que segurança pública não é específico de visível mesmo. Porque é prestado a todo mundo, gente. Segurança pública beneficia todo mundo, concorda? De forma indistinta. Você não tem como quantificar. Ah, eu vou fazer um show e aí eu vou contratar Zenete Cristiano. Ai, adoro, eu odiava. Aí eu fui dar aula em Goiânia e voltei apaixonada. Vai contratar Zenete Cristiano para fazer um show aqui. Aí eu vou destacar um efetivo de homens da Polícia Militar para fazer a segurança do show. Pode cobrar taxa desse cara? Taxa de segurança pública? Não, a lei de Minas Gerais manda cobrar. Não pode, inconstitucional. Tem lá na lei de Minas, depois você dá uma olhada, na lei 6763 de Minas. Tem. Não pode. Por que não pode? O serviço de segurança pública, ele é global. Tem como falar que aquele destacamento de homens está protegendo só quem comprou ingresso? Está protegendo até o cachorro que passou na frente do show. Está protegendo todo mundo, de forma indistinta. Então não é fato gerador de taxa. E nesse raciocínio, Marco Aurélio suscitou isso, falando, peraí, pra mim, eu não estou dizendo que o STF disse isso. Estou dizendo que o Marco Aurélio, voto vencido, falou, pra mim, nem estadual não pode cobrar. Porque pra mim, não é um serviço específico e divisível. Isso meio que passou batido no voto dos demais, porque eles focaram aqui, ó. Na municipal, eles focaram aqui na competência administrativa. Então, vamos recapitular? Taxa e tributo de competência comum. Em abstrato, todos podem criar. Para não dar confusão, estes tributos de competência comum são atrelados a fatos geradores tidos como vinculados. Pode aparecer outro nome na sua prova. Se aparecer fato gerador sinalagmático, é sinônimo. Porque o que é um sinalagma, gente? Toma lá da cá. Sinalagma é toma lá da cá. Quer cobrar? Quero. Faz alguma coisa para mim. Se não fizer, não cobra. Isso é sinalagma. Então, parte da doutrina chama esses tributos de fato gerador vinculado de tributos sinalagmáticos. No caso da taxa de incêndio municipal, a municipal, o STF entendeu que ela é inconstitucional, porque muito embora o município tenha em abstrato competência tributária e tenha realizado o fato gerador vinculado na prática, ele não tinha competência administrativa para a realização daquele serviço. O STF falou o seguinte, muito bonito, essa sua atitude de querer colocar uma brigada de incêndio municipal para a população. Mas como você não tem competência administrativa, você vai tirar dinheiro do caixa para pagar. Você vai custear isso com o quê, então? Receita de imposto, não com dinheiro de taxa. Quer fazer gracinha? Banque você a sua gracinha. Não devolve a sua gracinha para os outros, não. Entenderam, gente? E a estadual? O entendimento atual, porque num passado, nem tão remoto assim, o STF já chegou a se pronunciar, falando que a taxa de incêndio estadual seria constitucional. A estadual seria constitucional e seria uma taxa de serviço específico e divisível que pode, inclusive, ser cobrada de forma potencial. Ou seja, o exemplo que eu te dei, pegando fogo, não pegando fogo, tendo gato em árvore, não tendo gato em árvore, você chamando bombeiro, não chamando bombeiro, você tem que pagar. Aqui em Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia, quem paga é a pessoa jurídica. Inclusive, chegou lá em casa um trem para eles pagar. É uma traulitada. Depende do tamanho, obviamente, né? Porque... Tranquilo? Então, a estadual hoje em dia pode? Pode, só lembra que o Marco Aurélio suscitou isso daí. Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem ver isso agora veiculado em informativo de jurisprudência. Assim que ele falou isso, o que você acha que o advogado fez? Começou a entrar com tanto de ação anulatória, pedindo, acumulada com repetitória, para pedir os últimos 5 anos da taxa de incêndio. Tem empresa gigantesca que paga muito de taxa de incêndio. Então, conseguir repetir talvez esses 5 pode ser uma boa economia. E aí, obviamente, essas questões começam a chegar, e aí vocês podem ver isso em algum informativo de jurisprudência e falar assim, não falou nada disso. É isso. Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Vamos aqui agora ficar um pouquinho nos fatos geradores. Como eu adiantei ali, o fato gerador das taxas pode ser 2 coisas diferentes. Poder de polícia, que tem conceito legal. Artigo 78 do CTN. Artigo 78 do CTN. Em 2007 eu estava entrando na faculdade. Artigo 78 do CTN. Um artigo desse tamanho. O que é que vocês têm que se preocupar? Qual é o conceito de poder de polícia? Poder de polícia é a possibilidade
que o poder público tem de normatizar, regular, limitar, fiscalizar as atividades do particular em prol do interesse público. Isso é poder de polícia. A possibilidade que o poder público tem de normatizar, regular, limitar e fiscalizar as atividades do particular em prol do interesse público. Lembra mesmo da vigilância sanitária? Acende uma luzinha aí na sua cabeça, que é um exemplo clássico de poder de polícia. É um exemplo clássico, ok? Então, pode ser esse o fato gerador da taxa e pode ser a prestação de um serviço público. Então, pode ser, gente, são dois fatos geradores, né? Ou pode ser poder de polícia, ou pode ser o serviço público. Específico e divisível, também conhecido como uti singuli. Uma importante diferença entre esses dois fatos geradores que sempre vem pontuada em prova. O poder de polícia, a taxa de poder de polícia para ser cobrado, para que qualquer um daqueles entes federativos possa necessariamente cobrar o poder de polícia, taxa de poder de polícia, ele tem que ser prestado de forma efetiva. Não existe taxa potencial de poder de polícia. A taxa do poder de polícia é sempre uma taxa efetiva. Já já eu te explico isso daqui. Taxa do poder de polícia é sempre efetiva. Já a taxa de serviço público, ela pode ser prestada de forma potencial ou efetiva. O serviço público admite cobrança de taxa quando o serviço for prestado de forma potencial. E o poder de polícia admite? Não. Lilian, o que é potencial e o que é efetivo? Também tem conceito legal. Artigo 79, 1A e B do CTN. Mas concorda que é muito lógico? O efetivo é aquele que foi efetivamente prestado. E o potencial é aquele que foi colocado à disposição do sujeito passivo, tendo ele utilizado ou não. Então, o serviço pode ser cobrado de forma potencial. O que é potencial? Não é o poder público fingir que vai prestar, não. Ele coloca o serviço à disposição. Eu usando ou não usando, eu pago do mesmo jeito. Isso é potencial, ok? Não se admite cobrança potencial quando o assunto é poder de polícia. Então, deixa eu te dar um exemplo com pertinência temática para o seu concurso. De taxa potencial. Exemplo que vai ter uma questão na sua prova disso aqui. Sempre tem. Taxa de coleta e tratamento de resíduos sólidos. Taxa de lixo. O nome dela geralmente é esse. Como é que a gente conhece isso aqui? Taxa de lixo. Presta atenção. Taxa de lixo. Você pega seu lixinho, põe lá fora da sua casa, passa caminhão da prefeitura, pega o lixinho e leva, em teoria, para tratamento e descarte em local apropriado. Isso é taxa de coleta e tratamento de resíduos sólidos, ok? Gente, essa taxa é constitucional? Constitucionalíssima! Súmula vinculante 19. Isso que sempre cai, gente, presta atenção, sempre cai. Concurso procurador não tem muito o que cobrar de pertinência temática, então tudo que é municipal eles cobram com uma forma, assim, insana. Taxa de coleta de lixo. É constitucional? Sim.
A súmula vinculante 19 do STF fala mais ou menos o seguinte: a cobrança de taxa para tratamento, para coleta e tratamento de resíduos sólidos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição. O que o artigo 145.2 da Constituição fala? Que a taxa de serviço público pode ser cobrada de forma potencial ou efetiva e a de polícia de forma efetiva. Ou seja, ela é constitucional. Taxa de coleta de lixo é constitucional? Constitucionalíssima. Pelo amor de Deus, não confunde taxa de coleta com taxa de limpeza urbana, que a de limpeza urbana é inconstitucional. Isso aqui cai. Taxa de limpeza urbana, taxa de limpeza pública, isso aqui não. Isso aqui é inconstitucional, o STF já falou. Lilian, o que é uma taxa de limpeza pública, então? Varrer rua, limpar um bueiro, catar lixo, catar um papelzinho que está no chão, botar que não é proveniente de imóvel, colocar na lixeira. Entenderam a diferença? Olha só. A taxa de coleta de lixo e tratamento, a súmula vinculante 19 deixou muito claro que ela é proveniente de imóvel. Por que vocês acham que a súmula deixou claro que ela é proveniente de imóvel? Porque o serviço público tem que ser específico e divisível. Se ele não tivesse esse cuidado, tá vindo de onde? Não sei. É lixo todo mundo. Não, aquela que você produz dentro da sua casa, ela é constitucional. Tô encerrando, tá? Então você pega o lixinho, põe lá fora, vem o caminhão, passa e pega. Pode cobrar? Pode. Constitucionalíssima. Constitucionalíssima. O gari está varrendo a sua rua. Aí o município de Contagem fala assim, que legal, né? Estamos precisando de arrecadação. Só voltar com o IPTU, isso deu pano pra manga lá, né? Só voltar com o IPTU não adiantou, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos cobrar uma taxa de limpeza urbana? Vamos! O que vocês vão falar como procurador? Qual que é seu parecer? Isso é inconstitucional. Você pode até cobrar, mas meu parecer é pra você não fazer não, porque é inconstitucional. Isso, eu ia chegar lá agora. Lilian, mas por que ela é inconstitucional? Por que essa de cima é constitucional e essa de baixo é inconstitucional? Porque olha qual que é o fato gerador. O serviço público tem que ser específico e divisível. Quando o lixo é proveniente de imóvel, você consegue dizer quem e quanto está usando? Você consegue individualizar, não consegue? Então ela é constitucional, porque ela é utsingule. Quando está varrendo rua, você consegue individualizar? Você consegue dizer que aquilo está beneficiando... Qual que é o seu nome? O Leandro e a... O Leandro e a Andresa? E não está beneficiando a Ludmila? Não. Você é do online, manda seu nome também, né? Para participar. Não, está beneficiando todo mundo, de forma global, de forma indistinta. Então, quando eu tenho um serviço público apenas, isso não quer dizer que eu vou ter fato gerador de taxa. Porque não basta ser serviço público. Tem que ser um serviço público específico e divisível. E nesse caso, a taxa de limpeza urbana, ela não é específica e divisível, ela é uti-universe. O que é uti-universe? O contrário de utsingule. Uti-universe quer dizer que ela é cobrada de forma global, de forma indistinta. De forma que eu não consigo diferenciar quem e quanto está usando aquele serviço. Por isso que a taxa de limpeza urbana, lembra do gari varrer na rua? Ela é inconstitucional, porque beneficia todo mundo. E a de coleta de lixo, ela é constitucional. Me dá só 5 minutos para eu terminar? Pode falar. Isso, pergunta aqui online. Professora, essa taxa de limpeza urbana, ela é inconstitucional porque ela não é específica? Ou porque ela não é divisível? Ou porque ela não é os dois? Ela não é os dois. Eu não consigo quantificar nem quem está se beneficiando de forma direta daquilo e nem o quanto. Por isso ela é inconstitucional, ok? Olha só. Por que eu falei isso? Para te dar um exemplo, ainda falando da taxa de coleta de lixo, de um serviço prestado de forma potencial. Olha que legal que o STF falou. Isso cai, presta atenção. Olha o que o STF falou. Aí no fundo, a galera dá até né? Até levanta a cabeça. O pessoal do online fecha o Facebook, né? Ele falou o seguinte. Se eu estou prestando serviço, se eu estou disponibilizando o caminhão para passar na sua rua, você produzindo lixo ou não, você vai pagar. Ah, isso é injusto.
Produza lixo. Ah, mas eu gosto do meio ambiente. Não produza lixo. A vida é assim, né? Quem diz que a vida é justa? Ô, gente, muito cuidado. Para que um serviço possa ser cobrado de forma potencial, tem que ser um serviço de utilização compulsória. Não é qualquer serviço que pode ser cobrado de forma potencial, não. Imagina, custo judicial. Custo judicial é taxa, não é? É, o STF já falou que custo judicial e emolumento cartorário tem natureza jurídica de tributo. Qual tributo que pode ser? Tributo, taxa de serviço público, concorda? Serviço, atividade notarial. Então, se você está pagando, vem uma lei, não existe essa lei, tá? Estou inventando. Imagina que vem a lei do Estado de Minas Gerais e fala assim, a partir de hoje, todo mundo que entrar com uma ação judicial vai ter que... Todo mundo que mora em Minas Gerais, desculpa, todo mundo que mora em Minas Gerais vai ter que pagar a custo judicial no teto, que está mais ou menos em torno de 14 mil. Aí você fala, peraí, essa lei é constitucional? Ah, não, mas a Constituição fala que o serviço público específico e divisível, ele é específico e divisível, prestação do serviço da atividade jurisdicional, eu consigo dizer quem e quanto está usando. Pode ser potencial. Faz algum sentido, gente, essa lei? A jurisdição não tem que ser provocada? Tem. Tem. Ela tem que ser provocada. Você tem que ter um impulso oficial do processo. Então, existe algum sentido você virar e fazer uma lei dessa e falar, não, mas o dia que você entrar já está recolhido. Mas se o dia que entrar minha base de cálculo for menor, eu vou recolher no teto, isso não faz sentido. Então, veja, não é todo o serviço público, ainda que específico e divisível, como é o caso da taxa judicial, que pode ser cobrado de forma potencial, não. Para ser cobrado de forma potencial, tem que estar por trás um serviço de utilização compulsória. Lilian, mas como que eu sei que aquele serviço é de utilização compulsória? É a lei do ente federativo que vai dizer que ele é compulsório. É óbvio que pautado em critérios de razoabilidade, de proporcionalidade. A lógica da taxa de coleta de lixo ser considerada uma taxa potencial é a seguinte: saúde pública, higiene pública. Pode ter certeza, gente, que o dia que falar assim, só vai pagar a taxa quem colocar o lixo lá fora, uma galera começa a estocar lixo dentro de casa. Não tô brincando. Começa a estocar lixo debaixo da cama. Aí você tem a peste bubônica de volta, porque a galera não queria pagar a taxa de lixo. Lili, isso é um absurdo. Procurem no Google depois uma notícia de uma mulher no Rio de Janeiro com peste bubônica, desses dias. Tô falando que é de lixo estocado, não, viu? Só tô falando que foi coincidência. Então, taxa de serviço público. Pode ser efetivo, foi prestado e eu efetivamente utilizei, ou pode ser potencial. Lembra da taxa de coleta de lixo, que é constitucional, diferente da limpeza urbana. Essa taxa de coleta de lixo é um grande exemplo de potencial, enquanto que a taxa judiciária, não, porque não faz sentido. Para a gente encerrar, eu juro. Só porque senão fica um raciocínio perdido para a próxima aula. E poder de polícia tem que ser efetivo. Tá bom, Lilian, o que é efetivo? Porque olha o tanto que contribuinte é esperto. O contribuinte começou a falar o seguinte, lembra aqui da vigilância sanitária, nosso exemplo de taxa de polícia? Algumas pessoas falaram o seguinte, eu tenho um estabelecimento, eu tenho um bar, um restaurante, uma lanchonete, há 50 anos. Eu pago esse trem todo dia. Nunca bateu na minha porta. Nunca me fiscalizou em loco. Então não é efetivo. Entenderam a lógica do contribuinte? O que o STF falou? É efetivo sim, dá chilique não. Sabe por quê? O que eu considero efetivo? Eu não, né? O que o STF considera efetivo? Ele considera efetivo se tiver a existência de um órgão de fiscalização. Obviamente, o órgão de fiscalização existe. Esse órgão de fiscalização tem pessoas com competência administrativa lotadas aqui dentro para realizar esse trabalho. Então, mesmo que esse órgão fiscalize por amostragem, em razão de um princípio chamado reserva do possível, não tem problema nenhum. Então, qual que foi a conclusão do STF? Poder de polícia tem que ser efetivo. Não existe poder de polícia potencial. Mas o que eu considero efetivo? A existência de um órgão de fiscalização com agentes ali dentro lotados com competência administrativa para realizar essa fiscalização, mesmo que essa fiscalização realize por amostragem. Gente, olha exemplo de barragem. Não tem gente suficiente, nem se as pessoas trabalharem 24 horas por dia para visitar as barragens todas. Não tem! Não tem!
Vai falar que eles não têm que pagar taxa agora? Claro! Então, em nome da reserva do possível, essa fiscalização pode ser feita por amostragem. Beleza? Aula que vem, eu não sei que dia que é ainda, mas tá perto. Aula que vem, a gente continua com taxas e eu pretendo continuar aí no estudo das espécies tributárias. Se a gente conseguir, a gente esgota. Se não, a gente continua nela. Beleza? Pessoal do online, beijo, obrigada. Pessoal do presencial, obrigada. Foi um prazer.